Em meados de 2005, um roteirista bem inexperiente chegou para New Line e apresentou uma ideia muito boa no papel, sendo a ideia a seguinte: e se a gente adaptasse uma franquia infantil, só que com um tema um pouco mais sombrio e fantasioso? Uma vez que Senhor dos Anéis deu certo, por que não arriscar? Até que em 2009, então, a Warner Bros assumiu o projeto e decidiu que então vamos lançar esse filme. Chamaram então o diretor Bryan Singer, que na época tinha feito X-Men e mais pra frente viria a fazer Bohemian Rhapsody, que tava tão encantado com os efeitos especiais que chegaram na época, que ele simplesmente conseguiu gastar 200 milhões pra fazer esse filme. E adivinha? O filme não se pagou. Mas quanto à qualidade do filme, há quem goste, há quem odeie. E você terá que tirar a sua própria conclusão neste vídeo. Então, se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal e deixa o like. Com direção de Bryan Singer, roteiro de Darren Lank e outros 2 randoms. Jack, o caçador de gigantes. Jack, o caçador de gigantes. O filme começa nos contando uma historinha de que há muito tempo atrás, homens queriam se encontrar com Deus. E para chegar lá no céu, em vez de construir uma torre tal qual a Torre de Babel, eles criam feijões mágicos. Feijões esses que levam eles até as nuvens. Porém, ao chegar lá em cima, eles não se deparam com Deus. Eles se deparam com criaturas gigantes. Criaturas essas que acabam descendo no mesmo pé de feijão que os fez subir e começam a tocar o terror no planeta Terra. Do mais rico dos reis, o que viam, tomavam. Essa era a lei. A moral é que para parar esse terror dos gigantes, o rei então ordena que os magos construam uma coroa com o poder de controlar os gigantes, fazendo assim com que ele expulse os gigantes do solo e quebrando a base para garantir que eles não vão descer de novo. E aí eu te pergunto, meus amigos, pra quê? Porque, porra, tu controla todos eles. Tu literalmente podia fazer eles se jogarem de um penhasco ou fazer eles se matarem. E você, conseguindo controlar todas essas criaturas, ao invés de você derrotar elas, você simplesmente leva elas pro lugar de onde elas vieram. Não, e isso aí ainda nem é o pior, tá? Como se não bastasse ainda ele não derrotar os gigantes, além de deixar os caras vivos, ele ainda consegue guardar as sementes, ao invés de jogar fora num vulcão, embaixo do mar, sei lá, só se livra disso. Bom, aqui o tempo se passa e a gente vê o Jack crescido, morando com seu tio, e nesse dia específico, o seu tio dá uma tarefa pra Jack, que ele tem que vender a carroça pra eles ganharem dinheiro e reparar a casa. Chegando lá na tal cidade, a gente vê que o Jack encontra uma espécie de teatro, e ele adentra o teatro pra poder ver as coisas. E ali, vendo o espetáculo, Jack avista uma mulher muito bela de longe. Eles têm um olhar marcante, só que de repente pessoas começam a importunar ela. E essa cena aqui, meus amigos, é muito boa, porque o Jack vê que ela tá sendo importunada, ele vai lá ajudar ela. Aí ele chega pra falar com os caras, ele toma um socão na boca. Aí ele diz a seguinte frase: Ei, isso não é jeito de tratar uma dama. Mas você parecia bêbado demais pra me bater. O fato é que essa mulher que ele salvou é a princesa do reino. Princesa essa que ele descobre quando o Obi-Wan Kenobi manda ele se ajoelhar. E assim, detalhe, tá? Eu não sabia que era o Obi-Wan Kenobi até eu ver o elenco desse filme, porque o que fizeram com ele? Veja como massacraram meu garoto. Bom, em contrapartida, conhecemos o vilão do filme, que é esse cara que eu não sei o nome e que de cara você já percebe que é o vilão. Ele nem se esforça pra tentar fazer isso. Coisas depois que se casarem. Depois que estivermos casados, por mim ela pode se jogar de um penhasco. Bom, ele descobre então que um monge roubou seus feijões, e a cena que tem dele caminhando e vendo o monge assim devagarinho fugindo com as coisas dele é absurda, mano. Papo reto. Caralho, esse maluco é muito ruim. Bom, ele descobrindo então, manda o seu capanga, que é o pior personagem do filme inteiro, esse merda fudido do caralho, o seu ajudante trancar todas as portas da cidade. Ele tranca tudo e o padre, vendo que vai dar ruim pra ele vê o Jack lá vendendo o seu cavalinho. O que ele faz? Ô irmão, deixa eu comprar o teu cavalo aí, só que eu não tenho dinheiro. O que eu tenho? Feijão. E aí, antes que o Jack pudesse recuar, o padre dá o bagulho na mão dele e foge com o cavalo dele. Negócios. Foda-se. Bom, sem conseguir vender o seu cavalo e sem conseguir vender a sua carroça pelo dinheiro, o Jack então volta pro seu tio, toma um apavoro do tio dele, que é o melhor personagem do filme. Esse cara, que ele humilha o Jack, é papo de cadeia. Foi o dia que perdi seu pai para a peste. Mas o pior
Foi a peste que ele O me tio deixou. dele, então, vendo que seu sobrinho é um incompetente, decide ir até a cidade e vender alguns pertences pra conseguir a porra do dinheiro que era pro Jack ter feito. E nesse momento que ele tá tomando um apavoro, o Jack deixa derrubar um dos feijões e o feijão entra debaixo da casa dele. Lembrem que no começo eu falei que o Jack foi lá pra vender coisa porque a casa dele tava com goteira. Em contrapartida, nós vemos a princesa tendo uma briguinha com o pai dela, o tal do rei do reino, que eu também não sei o nome porque o filme não disse. E bem, após brigar com seu pai e ser obrigada a se casar com o vilão do filme, ela então foge. E quando ela foge, começa a cair uma tempestade, meus amigos. Ela não tem pra onde ir, ela olha de longe lá, avista uma casinha e decide ir lá pedir ajuda. Chegando nessa casinha, convenientemente, quem a gente vê? It's a road, Jack, no more, no more, no more. Desculpe incomodar, mas se eu vi a claridade, eu tô perdida. E aí então nós vemos o nosso casalzinho do filme reunidos. Com uma química que, sejamos francos, se eu botar a minha porta e a minha janela pra conversar, vai ter mais química que os dois Chame juntos. de Isabelle. Isabelle. Puta que pariu, tá? Esses dois atores eu vou te contar, os caras não servem nem pra ser árvore do teatro da escola, irmão. Depois do momentinho ali de casal podre, cringe, ridículo, e lembrando, tá caindo uma tempestade, e lembrando também o feijão tá embaixo da casa, ou seja, o feijão molha. E aí, irmão, o feijão molhou, fudeu. A casa começa a voar, começa a crescer planta do chão. A princesa fica presa na casa e vai pro céu, e o Jack acaba caindo no chão e desmaiando. Após desmaiar, então, o Jack acorda e ele está rodeado de guardas e do rei, que foram atrás da princesa após descobrir que ela fugiu. E aí, óbvio, eles se deparam com uma bagulho de feijão enorme, gigantesco, e perguntam: o que aconteceu? Taranã, taranã. Obviamente o Jack não sabe, mas ele fala que a princesa tá lá. Então o rei decide ir até lá em cima, o vilão do filme também decide ir lá em cima. Detalhe importante que eu esqueci de mencionar, tá? O vilão também tem a coroa. O vilão pede pra ir junto e o Jack também vai junto, porque ele se oferece pra ir, o rei diz: let's go, bitch. Let's go, bitch. Então nossos heróis começam a subir. E assim, eu sei que a subida é uma parte importante, que é muito alto, os caras moram lá na puta que pariu das nuvens. Mas assim, irmão, sinceramente, eu não quero ver escalada. O nome do filme é Jack o Caçador de Gigantes, não é o Jack o Escalador, porra. Se cortasse essa escalada do começo, o filme não ia mudar nada na história, nada. Chegando lá em cima, então, o vilão ameaça o Jack e pega os feijões pra ele. Só que antes, o Jack pega um feijãozinho e põe no colarzinho dele. E esse detalhe é muito importante pra frente do filme. Bom, lá em cima, então, eles se separam, encontram um rastro da Isabelle, a princesa, e começam a procurar ela. Bom, com o passar do tempo, eles começam a sentir fome ali na ilha. E o que que eles acham? Carneiros. E é neste momento, então, que eles decidem atacar um carneiro, porém eles são emboscados por uma armadilha. E aqui, rapaziada, sem dúvida nenhuma, é o charme desse filme inteiro. Nesse momento, sai um gigante das árvores. E o visual desse gigante é muito foda. Esse gigante, ele tem uma presença ameaçadora. Papo reto, eu nunca assisti, mas eu tô ligado que existe um bagulho chamado Attack on Titan. Se tivesse um live action desse bagulho, os gigantes teriam que ser exatamente desse jeito. Cara, essa cena é muito boa, o que destoa muito do resto do filme, porque o resto do filme tenta ser mais de aventura, mas se pegasse essa temática que aconteceu agora, o filme seria assim, sem dúvidas, um 49 de 10, tá? Que estavam com o Jack são capturados, um deles morre, eles encontram a Isabelle. Junto disso, o nosso vilãozinho também é capturado. O amigo dele morre, graças a Deus. Antes dele morrer também, ele coloca a coroa e começa a controlar os gigantes, revelando então pra Isabelle e pro Obi-Wan Kenobi que ele é um vilão, e assim ordenando eles que eles morram. Bom, eles então estão sendo preparados para cozinhar. O Obi-Wan tá que nem um rocambole nessa cena, inclusive eu acho bem engraçado. Porém, ele não contava com a astúcia de Jack, que dá uma facada em suas costas e o leva pra jogar no vaso. Eles então fogem e vão tentar descer o pé de feijão. Porém, ao tentar, eles encontram um guarda dormindo. E aqui tem uma cena muito sagaz que eu acho muito genial do filme, tá? Esse filme tem ideias boas, mas a execução é triste. Esse filme tem umas ideias muito boas, tá? Só que elas não fazem parte do filme no geral. Então, tipo assim, tem algumas coisas que tu olha e tu fala: caramba, isso é legal, isso é interessante. Só que eles destoam do resto do filme, porque o resto do filme é muito estúpido. Mas enfim, ali eles encontram um gigante dormindo, e pra passar por esse gigante, então, eles decidem jogar uma colmeia dentro do capacete. O gigante dele então acorda, se assusta com as abelhas e acaba caindo lá embaixo. E essa parte que é muito interessante, porque o gigante cai lá embaixo. E aí o rei e o resto das pessoas que não sabiam que existiam gigantes começam a ver que as histórias eram verdadeiras, eles existem. E aí o rei então diz: porra, eu vou salvar o meu reino, foda-se a minha filha, corta essa porra. E eles começam então a acordar. Uma sacada muito boa do roteiro, tá?
Eles se livram do guarda e quando eles vão descer, o Obi-Wan Kenobi decide ficar. Por quê? Porque o roteiro precisa, tá? Bom, o Jack então e a Isabelle ficam tentando descer, o Obi-Wan se esconde e o nosso casal tem o seu primeiro beijo. Lembrando, se eu pegar o meu ventilador e o meu ring light e se encostarem, vai dar a mesma sensação de ver essa cena. Jack e a Isabelle então estão descendo, o rei está cortando o pé de feijão, e quando o nosso querido vilãozinho prepara os seus lacaios para descer e dominar a terra, o Obi-Wan chega na trairagem e dá uma facada na barriga dele. Eles então tem uma briguinha ali, só que o nosso vilão acaba morrendo, e quando o Obi-Wan vai pegar a coroa, um gigante já pega. Agora um gigante governa os gigantes. E é exatamente nesse momento aí que o rei consegue cortar os cipós. E como você sabe, o Jack e a Isabelle ainda não tinham descido. E aí simplesmente tem o fato mais inacreditável do filme inteiro. Olha que eu tô falando de um filme que tem gigante. A cena, meus amigos, se resume literalmente no Jack mandando uma de Tobey Maguire. Bom, depois dessa cena merda, o Obi-Wan também consegue se salvar de um jeito bem mais realista do que eles. Os gigantes então ficam presos e acabam o filme. Mentira, porque o que aconteceu? O vilãozinho tava com os feijões que ele roubou do Jack. Só que quando ele tomou uma facada, ele soltou os feijões e os gigantes acham, jogam os feijões e vão lá ter a sua vingança. Bom, os humanos então entram no castelo e pra se defender eles içam a porta do castelo. E aí pra tentar abrir, os gigantes tentam puxar o bagulho. Só que assim, a gente já viu um gigante arremessar uma árvore, irmão. E não é uma árvore pequena não, é uma árvore grande. E aí na cena eles colocam 12 gigantes pra puxar a porra da porta. E eu tenho a impressão de que precisava de um gigante, nem um gigante, foda-se, pega o The Rock, ele já abriu essa porta aí. Bom, fato é que pra se proteger, o Jack e a Isabelle entram pra dentro do castelo. Porém, o que eles não esperam é que o manda-chuva dos gigantes, o que governa eles, consegue entrar lá dentro também. E assim se começa uma batalha. No final das contas, a Isabelle é presa, capturada pelo gigante. Jack Sparrow pula na cabeça dele, é preso também. E aqui, meus amigos, acontece cinema, tá? Ele aplica o tal do cinema. Porque quando ele vai ser devorado, ele pega o colarinho dele que ele guardou o feijão e joga o feijão dentro da boca do gigante. O que acontece? O gigante explode. E assim ele consegue fazer o que? Derrotar os Giants, cortando a coroa e então ordenando que os gigantes subam de novo. Talvez eles estavam pensando na continuação, mas não vai ter continuação, pelo simples fato do que tu vai ver agora. Bom, após o Jack se livrar dos gigantes, então ele se torna rei. Casa-se então com a Isabelle. Bom, após eliminar então os gigantes, o Jack se torna rei, se casa com a Porta, a Isabelle, e eles governam o reino, meus amigos. Porém, o filme não acaba aí, porque o filme quis aplicar o cinema. O filme vai nos mostrando um time-lapse da coroa sendo tratada, a coroa sendo banhada a ouro, a coroa tendo detalhes feitos na mão, assim, etc, etc. E no final nos é revelado, irmão, que é a coroa da rainha fucking Elizabeth. Após esse review inteiro e depois de assistir o filme 2 vezes, eu pude concluir que a minha nota pra esse filme é um 6. Porque, apesar de ser um filmezinho ruim, ele diverte, ele tem algumas ideias muito boas. Eu achei melhor que o Planeta dos Macacos do Tim Burton, que é um dos primeiros vídeos que eu fiz. Bom, se vocês gostaram, se inscrevam no canal e deixem um like novamente. E fiquem com a minha frase preferida do filme. Foi o dia que perdi seu pai para a peste. Mas o pior foi a peste que ele me deixou.